Senhor Deus, acalma os nossos corações, que possamos, ó Pai, olhar para a nossa vida, refletir e poder olhar para os textos bíblicos que o Senhor nos trouxe aqui, ó Deus, para avaliar os nossos relacionamentos de amizade, ó Deus, que é o nosso tema hoje. Que não olhemos só para outra pessoa, mas olhemos para quem somos como amigos também, ó Deus. Acalma os nossos corações, traz a gente focado, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, tem um lugar aqui, e poucos estão. Mostra aí, gente, quem tem lugar sobrando, tem gente em pé. Ó, ali tem 2. E aqui na frente tem 1. Nós não mordemos. Você tem amigos? Sim ou não? Muitos? Poucos? Bons? Amigos de longa data ou amigos recentes? Ou os dois? Estar no corpo de Cristo é maravilhoso, gente. Outro dia eu estava sentada ali na minha igreja, eu brinco com a Gislene, né? Teve gente que entrou na nossa igreja. Eu sempre sento do mesmo lado e às vezes eu vejo pessoas que eu não conheço e eu falo assim, nossa, essa pessoa é nova na nossa igreja. Né? Tem a igreja do lado de lá, a igreja da manhã, a igreja da noite. E aí eu olhei ao redor outro dia e eu fiquei emocionada de quantas pessoas queridas que eu tenho no corpo de Cristo. E quantas pessoas eu quero bem, e às vezes eu nem tenho chance de dizer, porque o dia a dia não dá tempo da gente dizer, né? Mas que bênção que é. Toda vez a gente trabalha com alguns jovens adultos, aí toda vez que alguém está mudando de cidade ou de país, eu sempre falo assim, você procurou uma igreja? Porque, gente, é isso que faz com que a gente tenha raízes, né? E nós vamos falar de amizade e eu gosto sempre de lembrar uma frase do seu pai, Lucas. Seu Laércio, com as suas preciosidades e a sua sabedoria, né? Não sei quantos conheceram ele, mas ele tinha uma frase sobre amizade que marcou minha vida, é a do Wagner, né? A gente conheceu eles ainda jovens, praticamente, tinha na faixa de 20 e poucos anos, e ele já com a sabedoria dos mais de 60 dele, e eu lembro que ele falava assim, você na vida você precisa ter 4 bons amigos que segurem a alça do seu caixão quando você morrer. Né? E essa era a frase célebre sobre a amizade do seu Laércio, né? E ele era uma pessoa que não tinha medo de falar as verdades. Eu lembro que chegava 10 horas na coinonia dele, ele falava assim, vou dormir, vocês precisam ir embora, e ele ia na varanda dele, buscava uma vassoura, punha atrás da porta e tocava a gente, e a gente voltava na semana seguinte. Ninguém ficava magoado com esse tipo de fala. E hoje em dia é muito difícil, né? A gente não se magoar com os amigos. Mas a Bíblia diz que os nossos amigos devem, às vezes, fazer algumas feridinhas na gente. Né? E eu não sei se a gente está preparado para isso, né? Mas eu tenho bons amigos, boas amigas, amigas de longa data. Semana passada ainda encontrei com uma delas e ela falou, quantos anos, hein, Rose? Eu falei, acho que lá se vão uns 40, né? E contei para vocês da minha amiga que nós aceitamos a Cristo juntos, com 17 anos, temos amizade até hoje, né? E tem alguns amigos que se perdem ao longo da vida. Né? Por N motivos, você perdeu o contato, você não procurou mais, ou aquela pessoa não te faz bem, te faz pecar, e você, dentro daquelas escolhas que a semana passada a gente viu, talvez você tenha que fazer algumas escolhas do tipo assim, isso aqui não me faz muito bem. Né? Mas eu estava caminhando quando eu preparei essa aula e eu vi uma cena muito interessante. Eu vi um beija-flor rodeando um cactus, querendo beijar o cactus.
E eu falei assim, gente, isso aqui tem tudo a ver com amizade. E aí você vai falar, Rose, o que tem a ver com amizade um beija-flor tentar beijar um cactus? Conseguem pensar? O cactus tem espinho. E muitas vezes nós somos cactos numa amizade. Nós estamos com os nossos espinhos completamente acesos ali, e vem um beija-flor rodear a gente e nós estamos, opa, não quero. Não quero essa amizade. Ou eu não quero me abrir para a amizade. Dói muito, eu já tenho algumas marcas e você está lá de cactus. E outras vezes nós somos beija-flor. Nós estamos rodeando o cactus. Aquela pessoa está dando toda indicação que não te quer por perto. E você continua lá tentando, levando espinhadinhas, digamos, né? E eu pensei que muitas vezes nós somos essas duas coisas. Ora beija-flor e ora cactus. Você consegue se ver assim? Durante o tempo que eu estava preparando essa aula, eu tive que fazer um esforço danado para não pensar só... Está guardado esse lugar, Karina? Ah, tá. Eu tive que fazer um esforço danado para não ficar só pensando nos outros, mas me avaliando também. Então, ao longo desta aula, tente fazer os dois lados. Não fica só pensando no outro. A gente é craque em fazer isso. Quantas vezes a gente não assiste sermão e fala, fulano precisava ter ouvido, né? Não, é para nós nos avaliarmos e também, talvez, avaliar nossas amizades. Uma coisa que eu quero falar um pouquinho antes de entrar propriamente no assunto de amizades é sobre amizade virtual. Eu não sou muito tecnológica, mas isso é uma ênfase dos nossos dias, né? As amizades virtuais, elas facilitam em muito. Eu uso muito disso para manter contato com algumas pessoas, né? A maioria de vocês sabem, nós temos uma filha que mora na Inglaterra. Se não fosse as redes sociais, ficaria muito difícil manter contato, né? Eu consigo ver a hora do banho da netinha mais nova. Ontem, a do meio estava penteando o cabelo da minha filha e dando bronca que ela precisava pentear o cabelo toda manhã. Isso graças às redes sociais. Se não fosse isso, né, ficaria cada vez mais difícil eu até conseguir ver temperamentos das três, né, e tudo mais. Mas a gente tem que tomar cuidado. E eu estou falando aqui para adultos. E o cuidado que a gente tem que tomar, eu não posso falar como eu falaria para criança e adolescente. Olha, tem gente má do outro lado, né? Vocês todos são maduros o suficiente para saber com quem você se relaciona na internet. Mas nós temos que tomar cuidado, porque pode ser muito perigoso, porque você fica iludido. Você fica iludido com algumas coisas. Uma delas é que pode parecer algo que não é. Pode parecer que você é amigo e que você tem amigos. Eu fiz um exercício, porque eu não fazia ideia, nunca acho que tinha me pensado nisso, de quantos amigos eu tinha na internet, né? E eu fui ver mais de 1000. Gente, que coisa tola. Eu não tenho 1000 amigos. Eu não consigo me relacionar com 1000 pessoas. Não dá. Não tem como. Né? Eu volto na frase do seu Laércio. Não enchem a palma da sua mão as suas amizades, onde você consegue influenciar e ser influenciado. Não dá. Você não consegue estreitar laços com todo mundo. Então, tome cuidado com as redes sociais e com as amizades tecnológicas. Outra coisa, elas podem ser uma bênção. Então, eu vejo alguns grupos cheios de boas intenções, né? Tem um grupo que me solicitou uns anos atrás, chama Mães Cristãs.
É um grupo super bem intencionado, que passa dicas de educação de filhos e tudo mais. Daqui a pouco você vai seguir grupo Mães Cristãs aí, né? Mas elas não são minhas amigas. Né? Um grupo que tem o intuito de ajudar mães, mas nós precisamos tomar cuidado. Nada substitui o contato. Nada substitui. Quem participa de algumas redes sociais, por exemplo, de condomínio, nós somos novos nisso, né? Gente, ali é um terror. É um terror. Porque, assim, a mesma pessoa que pede bom senso no grupo é a primeira a não ter bom senso nas coisas que ela se propõe a fazer. Então, nós temos que ter muito cuidado e lembrar que quando eu coloco o meu perfil, eu só mostro o que eu quero. E a minha imagem é distorcida. A minha imagem é distorcida. Não é nem que o outro está distorcendo. Quando eu coloco alguma coisa, eu sempre coloco o que os outros querem que que os outros vejam que eu quero. Então, a minha imagem, ela é distorcida pelo meu pecado. Então, eu coloco filtros, eu escolho as palavras. Agora, a gente pode até editar o que você escreveu. Eu arrependi, peraí, deixa eu escrever melhor. Esta palavra não pegou bem, deixa eu colocar uma mais simpática. Mas o seu coração pecador, ele distorce quem você é. Então, você mostra para mim, e eu mostro para você, só aquilo que eu quero que você veja. Então, nós temos que tomar cuidado. Outra coisa que me preocupa um pouco é que temos substituído as boas amizades em troca de amizades virtuais ou até grupos de autoajuda, porque a hora que não me interessa, o que eu faço? Eu saio. E o amigo de verdade, o que ele tem que fazer com você? Só te dar carinho? Ele tem que te exortar. E você tem que exortar. A ponto, às vezes, de você ser desclicado da vida da pessoa e dela não querer mais esse tipo de relacionamento. Mas a internet, ela constrói alguns muros aonde fica muito fácil de eu sair. O Wagner não faz parte do grupo do... eu dou essa bênção para ele, dele não fazer parte do grupo do condomínio, e de vez em quando eu só narro algumas coisas, e esses dias ele me perguntou, tal pessoa está quieta, você nunca mais falou nada? Eu falei, depois que ela despejou o ódio geral, eu acho que o marido falou assim, você para de falar, porque agora é só ele que posta, né? Então, assim, você pode se proteger nas redes sociais. E no dia a dia, você não tem filtro. As pessoas te veem como você é. Olham suas ações, te encontram no supermercado, dão uma olhadinha na sua cesta de compra, ver o que você está levando, né? E veem você no seu dia a dia, como é que você reage. Então, nós temos que ser cuidadosos. Esse texto de Mateus, ele fala o seguinte, ao lado do espelho da Escritura, a comunidade tem o propósito de expor e remover o argueiro e as travas que todos nós temos em nossos olhos. Quem pode abrir? Mateus 7, de 3 a 5. É um texto conhecido. Se alguém puder ler. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quando eu
pedir que nós nos avaliássemos durante essa aula é justamente isso. Nós sempre olhamos o cisco do olho do nosso irmão, do nosso amigo, né? As redes sociais fazem isso. Eu vejo pessoas extremamente apaixonadas por uma certa pessoa em um momento, e daqui a pouco a pessoa falou alguma coisa que não convém, esta mesma pessoa está castigando aquela pessoa. Isso com partido político, isso com um professor que você idolatra por um tempo e depois ele não cai mais na sua graça, isso com pastores que você tinha verdadeira admiração e que você desiste, e isso com amigos também. Quem não viu isso na época da pandemia, questão política, né? Quantos? Nós tivemos alguns encontros com irmãos que foram embora desta comunidade porque falou, não aguento mais ser maltratado. Que pena, né? Que pena. Coisas desse tipo. Mas acontecem, nós não podemos fingir que não acontecem. A internet nos dá coragem. E é uma coragem perigosa. Perigosa. Porque a gente não filtra o que vai falar. Simplesmente a gente descarrega o que a gente quer. Então, a minha proposta é que você se avalie. Se avalie como tem sido a sua postura nas redes sociais. A gente que lida com aconselhamento, às vezes a gente fala, então procure tal pessoa e converse. E a pessoa manda mensagem, a gente não é mensagem. Não é mensagem. Nada, nada, meus queridos, substitui o olho no olho. Se cuidem, não se resolve problema com mensagem. Cria-se muito problema com mensagem. Tomem cuidado com esse tipo de coisa. Tomem cuidado. Assim, eu tenho uma dúvida. Assim, a questão da exortação, né, com o amigo. A gente sabe que a gente é imperfeito, a gente é pecador, então está sujeito a gente ter uma falha que a gente não está de repente visualizando. E na hora de exortar um amigo, corre esse risco de fazer. Você está falando de mim, mas e você que está... Como que a gente trabalha com isso? Vou deixar para o pastor responder depois do intervalo, está na parte dele. Tá bom? Não, senão eu vou. Aí quem vai ficar bravo é ele comigo. Oi. A mensagem, ainda mais quando é digitada, não transmite nenhuma intenção de um lado nem para o outro, né? Pior ainda, né? Então, você sabe que eu estava vendo uma vez, Isaac, um estudo sobre por que criar os emojis, né? E é justamente porque as mensagens não nos dão a emoção. Então, você joga uma verdade lá e põe uma carinha sorrindo. Né? Quem nunca? E Rose, não é só isso, né? Eu sempre falo para os meus filhos, quando você escreve, a pessoa não está vendo a sua intenção. Exatamente. Então, às vezes, aquele não, a pessoa entende assim como não. E você quis dizer não. Isso. Docemente não. Então... Exatamente. E isso, você tem o áudio, mas eu sempre falo igual a você. Converse olhando nos olhos. Exatamente. Porque eles revelam a intenção da sua atitude. Mas nós estamos num mundo, meus queridos, que teme os relacionamentos. É tão mais prático eu mandar uma mensagem, oi, tudo bem? Só para não perder aquele vínculo, do que falar assim, vem aqui em casa. É tão mais prático, tão menos doloroso, e menos trabalhoso, e menos custoso. Porque custa caro. Custa caro financeiramente, custa caro emocionalmente. Ter amigos custa caro. Custa caro. Nós precisamos lembrar disso. Por isso que as redes sociais massageiam o nosso ego e nos dão a ilusão de que nós estamos tendo relacionamentos. Nem todos são assim, tá, gente? Eu não quero descer a boca, mas eu quero só que a gente se avalie. Como eu disse, eu sou
beneficiada com as redes sociais, tá? E quando as coisas ficam difíceis na parte virtual, é aquilo que nós já falamos, você desclica a pessoa e acabou, né? Então não te custa, você não precisa confrontar, né? Simplesmente você não vê mais. Eu lembro, tinha um rapaz que ele tomou uma rota de desvio grande na vida dele, e eu falei para o Wagner, eu preciso tirar ele das minhas redes sociais, porque eu não aguento ver as fotos e o pecado dele tão explícito, né? Então me doía ver aquilo, por amor até a ele, né? Eu me lembrava de quem ele era e o caminho que ele tomou. Então, às vezes, nós precisamos fazer algumas escolhas dessa. Mas a gente tem que lembrar, vou voltar, que nada substitui o tempo real, a vida real, o relacionamento real. Vamos investir em amizades. Muitas vezes nós precisamos e devemos levantar muros. O muro, ele tem duas funções. Ele te protege, mas ele te esconde. E muitas vezes, quando nós estamos levantando muros, nós precisamos avaliar. Por que eu levantei esse muro com tal pessoa? Que nem eu descliquei esse rapaz, porque me fazia pecar, ver o que ele estava postando, os lugares que ele estava indo, a conduta que ele estava tendo. Então, eu levantei uma barreira, né? Porque me fazia mal aquilo. Agora, às vezes eu levanto muros porque eu estou me escondendo. Eu não quero ser vista. Eu não quero me relacionar. Então, vamos avaliar aí como é que tem sido as suas amizades com essa questão de muros, né? E eu coloquei essa outra frase aqui, que nós cristãos, nós não precisaríamos ter muros. Porque mesmo que a pessoa me magoe, mesmo que a pessoa peque contra mim, ou que eu peque contra ela, Jesus já pagou por este pecado. E nós temos o perdão que eu posso conceder e o perdão que eu posso pedir. Então, não teria necessariamente motivo para a gente levantar muros. A gente esquece de incluir Cristo nos nossos relacionamentos. Oi, pode falar. Do muro. Aham. Se esse rapaz nos procurar e falar assim, eu estou arrependido, eu preciso de ajuda nisso, o meu muro está erguido, porque eu não quero ver o pecado dele, né? Mas eu posso baixar esse muro e falar assim, eu vou apostar no arrependimento dele, mesmo que não seja genuíno às vezes. Então eu posso abaixar o muro. Não, mas o ponto não é porque alguém construiu um muro. Ele não precisa ser perpétuo, né? Não está errado. Se for, vamos lembrar da aula passada. Se for uma escolha para honrar a Deus, então eu fiz uma escolha para honrar a Deus. Então, sim. Sim, com certeza. Sei lá, que nem o cara que tem um problema de bebida e fica passando a... Exatamente, exatamente. O que eu quis dizer é que tem espaço para esse muro cair. Esse muro que Jesus cobriu é o muro de você se esconder. Então, ainda que você tenha pecado, ainda que você não precisa desse muro de se esconder, mas o muro da proteção... Exatamente. Não fica só um alambrado, né? Eu vou dar uma espiadinha para ver se a coisa melhorou. Eu vou dar uma espiadinha. Eu queria lembrar outro item, gente. Eu tenho visto muitos de nós, desta comunidade, procurando terapeutas, terapias, para você ter com quem falar. Que você está pagando o que no relacionamento cristão deveria ser suprido. E eu já fui chamada de radical e talvez você possa estar pensando isso. Quando eu coloquei na internet assim, imagens de amigos e terapia, apareceu um monte de post, tipo esse aqui. Não há melhor terapia que passar tempo com nossos amigos.
Você pode desabafar, você pode ouvir, você pode chorar, você pode secar lágrimas. Só que a gente não está querendo se expor. Então é melhor uma pessoa que não me conhece, que eu pague, que eu tenha um relacionamento empresarial, digamos assim, com essa pessoa, do que alguém que pode me confrontar. Não estou contra 100%. Tem o seu espaço. Mas se for para preencher um espaço que um irmão podia cobrir, nós precisamos tomar cuidado. Né? Pois não? Hoje aconteceu, eu vi um post, né, de uma amiga de muitos anos, quando eu namorava ainda. E ela falando assim da busca do autoconhecimento dela. E eu já vinha conversando com ela até o final do ano passado justamente sobre isso, que eu falava assim, a nossa alegria está no Senhor, busque sempre ao Senhor. E eu tinha encontros com ela praticamente semanais, né? E que ela é esteticista e eu buscava nisso para falar de Jesus para ela. E aí hoje eu lendo lá o post e ela falando assim, que ela está buscando o autoconhecimento dela, tal, cultuando um cacau. Essa é nova para mim. Cultuando o cacau. O Wagner faz essa terapia diariamente. O Wagner faz diariamente essa terapia. Eu engordo e ele que come o chocolate. É. Na hora, eu estava me preparando para a igreja, na hora eu levantei esse muro. Eu até comentei com o Ricardo, eu falei, eu não sei se de repente eu, como cristã, estou pecando, mas eu prefiro me afastar, porque como que eu vou me relacionar com uma pessoa que acha que é prática? Que fica tentando você com o cacau, né? Entendi seu ponto, é verdade. Tem horas que a gente precisa levantar muros. Só em relação ao ponto que você falou da terapia, é porque quando você está lidando, né, no nosso ambiente e a pessoa ou tem os seus problemas ou tem um sofrimento, a partir do momento que você está junto, também se espera que você tome uma atitude. E muitas vezes essa busca pelo terapeuta ela é cômoda porque você pode ficar estacionado onde você está. Essa semana eu estava com uma pessoa e ela falou, não, eu vou procurar um terapeuta. Eu falei, mas por quê? Eu falei, por que você vai procurar um terapeuta? Eu não estou compreendendo. Não, porque você vai poder me ouvir. Não, você vê que a pessoa não conseguiu me dizer por que ela ia buscar um terapeuta. E eu acho que é por isso que muitas vezes... A gente precisa avaliar isso. Né? Olha que interessante, eu gosto muito desse texto de 1 Pedro 4, fala, antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros. E amor não é só adular, né? Estou falando com pessoas maduras aqui. O amor é andar junto, é exortar, como nós já falamos. Aí fala, sede hospitaleiros uns para com os outros, sem vos queixar, e servir. Então você pode convidar alguém para ir almoçar hoje na sua casa. Você pode emprestar seu carro se a pessoa está sem. Você pode se doar materialmente. Ser hospitaleiro é isso. Na época da Bíblia, as pessoas tinham que andar, não tinha hotel, gente. Eles precisavam da hospitalidade de outras pessoas. E nós ficamos no nosso reduto. Só manda mensaginha, tudo bem? Cuidado, cuidado com isso. Né? Nós temos que servir as pessoas. Agora vamos falar do ideal. O que seria uma amizade ideal? Né? O bom amigo procura o melhor do caráter do seu amigo. Esse texto fala, como ferro com o ferro se afia, assim o homem com seu amigo. Quando nós temos amizades genuínas, a gente anda tão junto que a gente afia. E quando afia, o que acontece? Sai lasquinhas, né? Sai lasquinhas. Na hora que o ferro está afiando o ferro,
tem toda aquela limalha, né, que chama. Então, aquilo é você afiando. Quem tem um amigo de verdade, você já afiou ele, tirou lasquinhas, ele já te afiou e tirou lasquinhas, porque eu quero o melhor do meu amigo, não é porque eu quero magoar o meu amigo. Eu quero que ele fique melhor. Uma faca, quando é afiada, é porque ela precisa ser mais útil. Não é isso que a gente pensa? Então, se eu afiar o meu amigo, é porque eu quero que ele seja mais útil. Que coisa interessante. Melhor é a repreensão franca, e aí entra nossa pergunta, do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém o beijo de quem odeia são enganosos. Eu fico tão feliz de ver que a Bíblia tem tudo que é assunto. Tudo que é assunto está tratado ali. Eu lembro uma vez uma amiga assim de longa data, muito séria com Deus, chegou para mim e falou: Rose, eu preciso te exortar. Na hora que ela me exortou, dói. Você teve uma fala assim, não foi correta. Eu primeiro pedi perdão para ela, que tinha visto, agradeci a exortação com aquele embrulho no estômago. Pedi perdão para Deus e eu falei assim: com cada uma das pessoas que estava naquela rodinha eu vou me retratar. Dói, gente. Gasta tempo, é vergonhoso. Uma mulher da minha idade. Mas eu sou pecadora. E eu não posso esquecer disso. Eu virei a cara com ela? Não posso. Que coragem os nossos amigos têm quando eles vêm nos exortar. Não vire a cara para o seu amigo que falou algo. Pense. Realmente, eu acho que eu precisava daquela palavra. Eu não tinha percebido o que eu fiz, confesso para vocês. Mas o Espírito Santo usou da minha amiga para me afiar. Doeu? Doeu. Gastei tempo, tive que procurar uma por uma das pessoas. Mas em Cristo, as pessoas me perdoaram, eu fui perdoada. Então vamos lembrar disso, tem seu valor. Sim. Não, pode ir lá. E os 4 meses com uma pessoa cristã, não vou nem citar um, mais porque eu posso ferir alguém. Ele falou assim: eu tenho reservas contra advogado. Eu tive uma atitude, uma pessoa ajudando uma pessoa. Você está cercado, hein? Não quero falar nada, não. Tem que chamar minha atenção, porque eu ajudei uma pessoa que eu tentou ajudar e não conseguiu. Eu consegui. Aí ele pegou e me ofendeu assim: eu tenho reserva contra advogado. Falou na minha cara. Sofri muito com esse cara. Eu pedi perdão a Deus. Ele também não teve um fim tão bacana, né? Olha, vejam bem, fiquem amiguinhos, porque o destino é cruel ali. A família dele não ficou legal depois disso aí. Deus, acho que Deus tomou conta da vida dele. Eu não desejo nada de mal para ele. Eu queria me curar, né? Ele não veio pedir perdão para mim nenhuma vez. Cruzei uma vez com ele, tudo bem, mais ou menos. Tô levando a vida. Mas... Tem amizades que acabam assim. Então tem que tomar cuidado. Tem reservas contra, não sei o quê. Não pode, você tem que amar o próximo. Né? Exatamente. Integralmente. Com defeito ou qualidade. Né? Continuando no mesmo texto, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. E aí fala, como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Lembrando, né, no deserto, aquele óleo que escorria, ele era refrescante, ele era um bálsamo. Então, um conselho cordial de um amigo é um bálsamo para nós. Precisamos lembrar disso. O bom amigo é fiel em todas as circunstâncias. Em todo tempo ama um amigo e na angústia
se faz um irmão. Eu me lembro, eu passei por uma época bem doente, e eu me lembro que teve um dia que eu estava no hospital, e eu olhei para o Wagner e falei assim, meu pai tem comida? E o Wagner falou assim, tal pessoa levou uma sopa para ele. E eu falei assim, tal pessoa? Ela não era do meu círculo de amizade. Sopa! Gente, meu pai amava sopa. Amava. Eu falei, como que ela sabia que meu pai gostava de sopa? E eu fiquei até enciumada, porque ela levou a sopa. Eu mal me aguentava em cima das pernas. O Wagner já tinha despedido de mim algumas vezes naquela situação. Eu mal me aguentava em cima das pernas. Mas ela olhou a minha angústia e falou, aquele homem está sozinho lá na casa dela. E ela levou uma sopa no meio da pandemia. Saiu da casa dela. Pessoas que eu nem imaginava. E nós temos gente assim, é só a gente baixar o muro. Ah, o meu muro estava baixo ali, viu, gente? Não tinha condição de erguer muro nenhum ali. Se nós baixarmos nossos muros, não sermos cactos, nós vamos desfrutar disso. Não abandones teu amigo, nem um amigo do teu pai. Nem entres na casa do teu irmão nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Quantas vezes, né? Quem socorre a gente é aquele que está perto naquele momento e que nem era tão íntimo. E eu vivi isso. Outro item. O bom amigo tem um olhar atento para a necessidade. O olhar de um amigo alegra o coração e as boas novas fortalecem até os ossos. Eu lembro que neste momento que eu estava bem doente, eu já sabia que eu ia passar por algumas situações. Eu peguei 5 pessoas que eram, como o seu Lércio disse, aqueles que iam carregar as alças, né? E eu falei assim, olha, eu vou contar com as suas orações para tudo. Não dava para publicar. Era um momento difícil. Mas nós precisamos nos cercar. Você está passando um momento difícil? Qual amigo seu está sabendo? Qual bom amigo seu? Pessoa fiel com Deus, que pode te dar bons conselhos. Use dessas pessoas. Amor, vou pagar, hein? Mais um pouquinho, gente. A triste realidade das amizades. Nem tudo são flores, né, gente? Ao generoso, muitos adulam. E todos são amigos do que dá presente. Muitas vezes nós temos pessoas interesseiras ao nosso redor. Se você é estudante e é bom, na hora da prova senta aquele monte de amigo em volta, né? Achando que vai... se você tem uma casa na praia, um calor desse, você ganha amigo que é um negócio. Nós temos amigos interesseiros, infelizmente. Infelizmente. O pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos. Né? Interessante, né? Como a Bíblia tem tudo. Outra coisa que é difícil nas amizades são as mágoas e os ressentimentos. A mágoa, ela cria uma barreira. Por vezes, ela termina a amizade, começa um afastamento, um esfriamento, desconfiança, e aí é o fim. Então, aonde que nós temos que parar? Lá atrás, na hora que eu fiquei magoado. Eu vou, eu procuro, eu tento um relacionamento e nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível. Por isso que tem uma cláusula de exceção na Bíblia, né? Falando, no que depender de vós, tem de paz com todos, mas você tem que ter tentado. Né? Não vai primeiro no ressentimento. Atenta diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando, olha que interessante, a raiz de amargura está lá quietinha, enterrada. O problema é quando ela brota. E às vezes nós que damos aguinha para ela brotar, né? Você fica revivendo aquela ofensa. Brotando vos perturbe, e por meio dela
muitos sejam contaminados. Vamos nos avaliar. Outra coisa é a inveja. A inveja é um destruidor de amizades. Eu não consigo me alegrar que aquela pessoa tenha um bom casamento. Eu não consigo me alegrar que ela construiu uma casa nova. Eu não consigo me alegrar que foi transferido, que teve uma promoção. E assim por diante, uma nota melhor que a minha. A inveja é o desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. E a Bíblia fala: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós conseguimos até chorar com os que choram. Preciso continuar? Mas se alegrar com os que se alegram é um exercício. Quando a pessoa está passando por uma dificuldade, a gente até corre. E quando ela está passando por uma alegria? Ah, ela está plena. Não, deixa eu comemorar com ela. Por que não? E o egoísmo. Nós temos algumas relações, às vezes, que é só minha. É só minha. Eu não quero dividir ela com ninguém. Isso é muito infantil, gente. Muito infantil. Achar que esse amigo é só meu. Não posso. Foi tomar café com o outro. Olha, postou. No dia que tomou café comigo, nem tirou foto. Exatamente. Qual o problema? Nós não pertencemos a ninguém. Tome cuidado com esse tipo de amizade possessiva. Isso é coisa infantil. Ninguém busque o seu próprio interesse e sim o do outro. E concluindo, para o Wagner não me matar, avalie suas amizades. Se for preciso, então aí entra, Marcelo, retome alguma amizade ou afaste-se. Você que vai ter que avaliar. Peça perdão e perdoe. É sempre uma via de mão dupla. O Wagner vai vir com bastantes exemplos bíblicos sobre amizade. Tá bom? Cafezinho. Nós vamos entrar em alguns exemplos bíblicos de exemplos positivos e negativos sobre amizade, tá ok? O grande diferencial que nós temos dentro das Escrituras, as Escrituras nunca escondem o podre de ninguém. Ela sempre revela. Se tem alguma coisa que algum personagem fez de errado ou de bom, ela relata. Não só tem relatos de coisas boas que aconteceram, não. Então vamos lá para o primeiro exemplo que eu quero destacar com vocês, um exemplo negativo. Vamos começar pelo negativo primeiro. Então você tem aqui um relato, texto um pouco longo, eu vou querer ler com vocês. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon não era filho do mesmo pai, não da mesma mãe, tá ok? Aminon tinha um amigo muito astuto. Um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todos os dias está abatido? Quer me contar o que passas? Veja a atitude de amigo. Chegou e perguntou, por que você está abatido? O que está passando com você? E Aminon disse, estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Então disse Jonadab, vá para a cama, finge estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon atendeu e deitou-se na cama, fingindo estar doente, né? Na realidade, o que Aminon queria aqui, de fato, era ter um relacionamento íntimo com a sua meia-irmã, e com isso ele usou esse artifício. Agora, esse amigo, né, que aparece na história aqui, ele é tido como, ele ganha o título de sagaz ou sábio, né? Nesse momento, ele deixa um pouquinho a sua ética de lado e promove para aquele outro amigo, para tentar resolver uma situação dele, uma proposta mentirosa. Finge que você está doente, deita na cama, seu pai vai ver essa situação, vai pedir para sua irmã ir lá,
ela vai e você pode ter relação com ela. Foi o que acontece. Esse ato aconteceu e a palavra sagaz significa de quem sabia o que queria e como obtê-lo. Então, a ideia de sagaz é uma pessoa que é sábia para obter o que quer. Isso que diz a expressão ali hebraica de sagaz. Então, o que aconteceu? Uma tragédia mais à frente, tá? Porque Aminon, os outros irmãos aqui, matam Aminon pelo esse ato que ele fez em Israel, né? Então houve uma desgraça total. Então um conselho mal dado de um amigo que preferiu ferir a ética para atender uma necessidade equivocada daquele outro dito amigo, né? E aí ele que entra nessa questão. Então uma amizade negativa, uma amizade que pediu um conselho, ele não foi biblicamente correto nesse conselho. Consequências desastrosas para aquele que seria um futuro herdeiro do rei, talvez, né? Então, você tem esse exemplo nas Escrituras. Você tem um exemplo também muito famoso de quando você pensa de Saul e Davi, tá? Mas será que eles eram amigos? O que a gente equivale aqui? Então, são vários os textos, né? Eu vou pensar algumas coisas. Saul, o Espírito do Senhor, quando a gente vê no verso 14, de 1 Samuel 16, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vinha da parte do Senhor, o atormentava. Funcionários de Saul disseram: um espírito maligno mandado por Deus te atormentar. Ou seja, naquela época era um outro modelo. O Espírito Santo ficava um determinado tempo na vida das pessoas. E ele saía. E aí, se não tem o Espírito Santo, o que tem lá dentro? Nada de bom. E na realidade aqui, o que aconteceu? Deus, de propósito, falou: Saul já não interessa ou não agrada mais os meus interesses. Eu tenho um outro para ser rei. Um homem que vai ser segundo o meu coração. E aí um dos funcionários viu que esse espírito maligno atingia Saul, mandou chamar um servo procurar um homem que sabia tocar harpa. Quando o espírito maligno se apoderava de ti, o homem tocava a harpa e ele se sentia melhor. E Saul respondeu ao que servia: encontre alguém que toque bem e traga até aqui. Um funcionário respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. Tá? É um guerreiro valente. Sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensagem a Jessé com a seguinte mensagem: envia o seu filho Davi, que cuida de ovelhas. Jessé apanhou um jumento, carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho, um cabrito, e enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi foi apresentar-se a Saul. Saul passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele. Grave bem isso. Saul gostou de Davi. Bom, então vai lá. E Davi se tornou seu escudeiro, aquele que andava do lado dele. Então Saul enviou a seguinte mensagem, dizendo: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a arca, tocava. Então Saul se sentia aliviado e melhorava, e o espírito maligno deixava. Mas aí tem um elemento nesse companheirismo, nessa amizade que chegou a ser o quê? Inveja. Logo em seguida, quando Davi mata Golias, aí muda um pouco a atitude de Saul para com ele. Então você vai ver no verso 9, diz assim, de Samuel 18. Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Opa, já não queria ele melhor. Já tinha uma inveja, por quê? No dia seguinte, o espírito maligno mandado pelo Senhor se apoderou de Saul. Ele entrou em transe profético na sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, costumava dizer, Saul estava com a lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Uau! Isso sim é amizade tóxica. Isso sim é uma amizade de matar, né? Literalmente. Ele queria pregar Davi na parede, né? Muito bem. No verso 11, acontece a mesma coisa. Igualzinho, Saul tentou encravá-lo na parede com a lança. Ou Saul bebia muito vinho e errava a pontaria, ou Davi era bom em desviar, né?
Porque, olha, é a segunda vez que tenta. Tá? Tenta com a lança. E depois você tem ainda oportunidades. Quando você vê nesse texto, né, ele tentou. Então, quando você pensa nisso, que logo no começo nós lemos que eles eram o quê? Valente, boa aparência, Saul gostou muito. Eu fico imaginando de quem Saul não gostasse. O que será que aconteceria com essa pessoa? Né? Então, uma amizade que não contribui em nada, nem para um e nem para o outro. Outra amizade que é assim também é de Judas com Jesus. Aí você fala, não, mas Judas não foi amigo de Jesus, mas Jesus foi amigo de Judas. Depois voltou os discípulos e disse, levanta-se e vamos, eis que ali, aí vem aquele que vai me trair. Enquanto ele falava, chegou Judas, isso já está no final, Jesus já está no Getsêmani, está esperando chegar à sua prisão, e o traidor havia combinado o sinal que, dizendo, aquele a quem eu saudar com um beijo. Beijo era um cumprimento entre homens naquela sociedade. E o beijo significava, não há nenhum problema entre você e eu. Nós normalmente estendemos a mão e cumprimentando, dizendo, as minhas mãos estão limpas, eu posso cumprimentar você. Não tenho nenhum pecado, não tenho nenhum problema com você. E ele veio para beijar Jesus. Dirigiu-se imediatamente a Judas e disse, salve mestre. E o beijou. E Jesus perguntou, o que Jesus perguntou? Amigo, o que o traz? Olha, pergunta de Jesus. Jesus ainda tratava ele com bondade, sendo aquele que havia de trair, sendo aquele que o entregou. Né? E é tido, pelo meio da história, muito interessante, porque quando você olha na história, até ali o templo bíblico tinha muitos Judas, era um nome comum. Agora, quem é que coloca o nome do filho de Judas? Não dá. Né? Por causa dessa associação. Você pode até traçar alguns amigos e chamar amigos de Judas por aí, né? Mas é interessante, foram 3 anos e meio Jesus andando com ele. 3 anos e meio, Jesus tratou como um companheiro ou como amigo naquela jornada que ele tinha. Não produziu bons resultados na perspectiva de Judas. Na perspectiva de Jesus, estava tudo dentro do plano soberano de Deus, que ele tinha que ser e ter ido para a cruz. Né? Você já escutou essa expressão aqui, amigo da onça? Né? Esse é um personagem que surgiu mais ou menos em 1950 e surgiu na seguinte ideia. Um camarada estava contando história para um amigo dele. Ele chegou e falou assim, olha, eu fui caçar. E quando eu fui caçar, de repente eu dei de encontro com uma onça. Aí o camarada falou assim, bom, e aí, conta a história. Então eu corri numa árvore e subi. E aí quando eu subi tão rápido, a espingarda caiu lá embaixo. E a onça veio. E a onça começou ali e eu comecei a gritar tão alto que a onça saiu correndo. Aí o cara falou assim, você está de brincadeira. Como é que o grito tão grande desse afugentou a onça? Aí o camarada soltou a expressão, aquele que estava contando a história. Ei, peraí. Você é meu amigo ou amigo da onça nessa história? Né? Foi daí que surgiu essa expressão. Então, hoje, amigo da onça é um indivíduo que se mostra amigo, né? Confiável, mas ao mesmo tempo alguém que é falso, alguém que trai a amizade. E aí a gente vê esse exemplo muito nítido, né? No exemplo aqui de Judas. Mas não só de exemplos negativos nós temos nas Escrituras. Nós temos bons exemplos. Lembrando que as Escrituras não escondem nada de ninguém. Então nós vamos ver bons exemplos. Um deles é esse. Alguns de vocês já vão falar, esse daí vai dar enrosco nessa amizade, né? Mas vamos lá. 1 Samuel 18. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonas se ligou a de Davi, e Jonas o amou com a sua própria alma. Saul, naquele dia, tomou e não permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonas e Davi fizeram aliança, porque Jonas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonas da capa que vestia, deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saiu Davi aonde quer que Saul o enviasse, se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre as tropas do seu exército, e era bem quisto por todo o povo, até os próprios servos de Saul. O que acontece aqui? Muitos teólogos da teologia identitária vão atribuir essa relação de Jonatas com Davi
como uma relação homossexual. Olha, ele tirou a capa, ele tirou a armadura, ele deu a espada, o cinto, significa que ele ficou nu e deu a roupa para Davi. Né? Um grande equívoco histórico aqui. Tá? A capa era uma capa mesmo, era algo que essa pessoa usava para dormir à noite, o guerreiro. As armas que estava entregando, por que Jonas entrega essas armas para Davi? Porque ele estava vendo quem era o herdeiro natural desse trono, era Jonas. Jonatas ia herdar esse trono. Saul, o rei, Jonas, o seu filho, ia herdar esse trono. Só que Jonatas, muito sábio, entendeu que quem de fato Deus estava apoiando era Davi, e não era a sucessão de Saul, e que já tinha sido, de certa forma, tirada de cena pelo que ele acompanhava Davi. Então, ao tirar essa vestimenta de guerra, tá, gente? Ele tirou toda a sua armadura e falou assim: eu entendo. Quem é o escolhido por Deus para ser o rei aqui é você. Ele teria todo o direito, ele poderia até matar Davi para pegar o trono, porque ele seria o herdeiro. Mas aí as pessoas já, o pessoal que é da teologia, que entende tudo, lê as escrituras com uma ótica mais homossexual, vai falar isso. Bom, quem conhece esse autor, Robert Moyer? Esse camarada tem um livro muito bom chamado Desejo e Engano. Esse livro ele escreve só sobre homossexualismo o livro inteiro. Né? Ele é o pastor, ele foi, não sei se é ainda, do Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos. O fim da amizade, ou seja, uma amizade termina com a confusão sexual. Corrompeu a amizade entre homens. Então, se você for para alguns países muçulmanos, você vai ver uma cena e fala assim: ah, esses caras que são gay. Porque entre eles andam de mão dada. Aqui você faz isso muitas vezes com o seu filho, com o neto, abraça, dá beijo, dá mão e caminha de mão dada, mas lá é cultural, não tem nenhum problema com isso. Tanto é que dentro das Escrituras você vê a saudação que Paulo fala: saudai-vos com beijos santos ou ósculos santos, né? E principalmente entre os homens, porque para uma mulher ia ser meio ofensivo isso, entre um homem e uma mulher. Já na nossa cultura já é diferente. Né? Mas então, dentro dessa visão ainda, ele ainda apresenta esse autor vai dizer: a corrupção da linguagem contribui para a confusão. Quando palavras como amor, amigo, macho, fêmea, companheiro são transformadas num novo conceito sexual. Aquilo que era entendido como puro, imaculado, está agora sujeito ao escárnio e desprezo, gerando disso o pansexualismo. Tá? O que é isso? Aqueles que creem na liberação do dogma que, se dois adultos consentem fazer o que desejarem com sua vida particular, isso não é problema de ninguém. Entende que a linguagem tinha de ser mudada para auxiliar na realização dos seus sonhos. Então, o que o pessoal faz hoje? Pega essa frase de Jonatas e Davi e traz para esse lado. E é interessante, eu vou falar um pouquinho mais à frente, depois de Davi, que ele usa uma expressão mais à frente. E ele usa, talvez você vai falar assim: ah, mas Davi usou aquela expressão, né, que Davi fala sobre Jonas, que o seu amor suplantava de muitas mulheres. Você já viu essa expressão nas Escrituras? Se não viu, está lá em 1 Samuel, mais à frente um pouquinho. Agora, quando Davi fala isso para Jonatas, antes ele traz, por quê? Morreu em batalha Saul e Jonatas. O emissário chega com a mensagem nova para Davi, falando assim: olha, aconteceu isso no campo de batalha e eu estou trazendo as notícias e Saul pediu para que matasse ele, então eu fiz um favor a Saul. O que Davi faz com esse que trouxe a mensagem? Matou esse camarada, porque ele era um amalequita, falou: ei, você não tem parte nessa história aqui, você não tinha que ter feito isso. E aí Davi começa a relatar um lamento e um choro pela vida de quem? De Saul,
Pô, mas o cara queria cravar ele na parede, pô, nessa hora eu acho que tinha que abrir a champanhe e falar, ei, morreu, agora eu pego o trono. Não, ele tem um grande lamento pela vida de Saul. E é expresso isso nas Escrituras. E no lamento para a vida de Saul, ele fala também, aí ele entra no lamento pela vida de Jonatas. E aí, depois de Jonatas morto, que ele relata que ele tem esse apreço por ele. Mas era uma amizade normal entre dois homens, não tinha nada de homossexualismo. Tem muito material, não dá tempo da gente bater esse papo aqui, porque esse papo vai longe, né? Mas se você for pegar o pessoal da teologia que defende a ideia de homossexualismo, vai falar e eles só vão olhar com essas lentes, né? Mas desprezam todo o contexto cultural e o que estava acontecendo, né? Você pode pegar qualquer comentário. Outra amizade muito forte também que você vê nas Escrituras é Jesus e Lázaro. Isso dizia, depois de acrescentar, nosso amigo Lázaro adormeceu. O Senhor Jesus falando que ele tinha amizades. Fora daquele relacionamento mais íntimo com os 12, os 11, os 3 e o João sozinho, ele tinha mais um amigo, que era Lázaro. Já não vos chamo servo, ele vai falar para os seus discípulos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho-vos chamado amigo. Então Jesus chama aqueles discípulos que estavam próximos e também pode ter esse relacionamento extensivo a cada um de nós como amigos. Nós temos também relatos de amizades quando a gente pensa de Jó, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. São 4 amigos que aparecem, que você vai falar assim, muito amigo, né? Esse camarada aparece, né? E dão cada conselho, né? Então, esse primeiro amigo chega, é muito interessante a questão de amizade, né? Eu vou relatar uma experiência pessoal. Eu tive quantos anos atrás? Com Miranda? 20 anos, tudo isso? Misericórdia, né? Tá velho, né? As instruções estão... Não, mas foi muito interessante, porque tem um amigo da época já, que eu também tem mais de 40 anos essa amizade, né? Ele não mora em Campinas. Ele mora fora daqui. Ele mora a 200 quilômetros daqui. Mas a nossa amizade continua firme, mesmo com a distância. Então a amizade não tem a ver com distância. E nem tempo de encontro também, porque a gente encontra pessoalmente não é sempre. Graças às redes sociais, a gente troca uma mensagem pelo menos 1, 2 vezes por mês, perguntando como é que está a vida, o que está acontecendo. E ele também serve no ministério. E há um tempo atrás, há 20 anos atrás, eu estava numa crise danada no ministério. E ele falou assim, vamos marcar um bate-papo. E aí fomos para um lugar. Aí eu cheguei e eu descarreguei. 2 horas. Você sabe o que ele falou para mim? Nada. Ele só escutou. E eu descarreguei 2 horas. Aí ele falou, vamos orar? Vamos orar. Eu falei, puxa, estou aliviado. A cabeça dele eu não sei, né? Mas estou aliviado, né? E foi muito interessante que passou quase... acho que não deu 1 ano. Eu troquei mensagem com ele de novo, falei, agradeço você ter me escutado, orado comigo. Não tenho o que fazer. Tem coisas que não tenho o que fazer. Não tem nem conselho para dar. Porque eu sabia os conselhos que eu tinha que fazer. Mas ele escutou como um amigo. E aí eu lembro que depois passou um tempo, ele me mandou a mensagem, eu falei assim, Rose, nós temos que ir até a casa dele. Saímos daqui, ele mora em Ribeirão Preto, nos deslocamos até lá. Era um feriado no meio da semana, era uma quinta-feira, dia 15 de novembro, se eu não me engano. Saímos daqui cedo, falou assim, nós estamos indo aí conversar. Cheguei na sala dele por volta das 10 da manhã, as filhas ainda eram solteiras, elas foram preparar o almoço e ele começou, 10 da manhã, conversar comigo. 10, 11, meio-dia, sentamos na mesa, almoçamos, 12, 1, 3 horas da tarde, serviu o cafezinho, falei assim, eu vou orar com você. Aí ele falou assim, não quer sair, vamos fazer um passeio. Eu falei assim, não, eu só vim para isso. Entramos no carro e voltamos. Para quem sabe Ribeirão Preto o combustível é barato, o que é caro é o pedágio, né? Então a amizade custa. A amizade custa, né? Passamos ali só escutando ele, o lamento dele das coisas que ele estava vivendo no ministério dele, na vida dele, com a família dele, né? Então isso para mim é amizade.
Esses amigos aqui de Jó, eles chegam para ele e cada um faz uma declaração. Se era certo ou errado, eles olharam e falaram assim, precisamos dar um conselho para Jó. Né? E esse camarada, ele era de Uz, de uma cidade famosa por ter muitos sábios. Né? E é daquela região que sai Abraão, dessa região de Uz. Alguns vão colocar Jó até antes de Abraão, se for o caso, em cronologia. Mas são algumas especulações, né? Então ele acusa Jó de estar passando pelo que ele está passando, porque ele tinha pecados ocultos. Você está com coisa escondida, você precisa confessar. Tá? Aí aparece Bildade, né? Bildade aparece, ele já tinha uma ascendência de Abraão com a Quentura. Quentura foi aquela mulher que Abraão contraiu depois de Sara ter morrido. Né? E também da Agar ter sido mandada embora. Então ele vai dizer que quem era responsável daquela ruína de Jó eram os seus filhos. Os filhos é que são culpados. Né? Chega o terceiro, que é Zofar. Né? Zofar era um homem que, por muito tempo, acusa Jó de ser pecador. Você mesmo é pecador, por isso está passando. E Eliú, esse último amigo, o que ele faz? Ele repreende os outros. Ele repreende os outros amigos e fala, vocês estão falando loucura. E ele também repreende Jó por uma visão equivocada que Jó estava tendo de Deus. Tanto é que depois Jó começa a dialogar com Deus no seu livro, e ele começa a dialogar e Deus fala assim, ei, onde você estava quando eu fui criando todas essas coisas? Mas o que é mais interessante, o que me chama a atenção, é quando você parte para o capítulo 42, Jó, Deus pede para Jó orar por todos esses aqui, dos seus amigos, quer seja por conselho bom ou ruim. E quando Jó ora por esses amigos, é a hora que Deus restaura a sorte de Jó. Depois que ele intercede, mesmo com conselho ruim, conselho quadrado, conselho equivocado, querendo falar como não deve, né? Tudo isso foi levado. Então, muitas vezes, na sua amizade com outras pessoas, pode ser. Você vai dar alguns conselhos fora do contexto, você vai falar coisa que não deve. Então, é lógico, precisa de sabedoria para cultivar amizades também. Tá? E é interessante porque ele ora, e aí no capítulo 2:10 de Jó, o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. Só quando ele orou pelos amigos. Que coisa interessante. Né? Aqueles que talvez deram uns conselhos meio estranhos, mas ele orou pelos amigos. Uma outra amizade também de Davi e Uzai. Absalão, pois, e todo o povo, homem de Israel, vieram a Jerusalém. E com ele Aitofel, tendo se apresentado Uzai, o arquista, amigo de Davi. E Absalão disse, viva o rei, viva o rei. Absalão também era um trairão, né? E era o filho, né? Porém, Absalão disse a Uzai, é assim que a tua fidelidade para com teu amigo Davi, porque não fosses como o teu amigo. Ou seja, porque Uzai apresenta-se a Absalão e começa a ajudar Absalão. E aí, rapidamente, um deles fala assim, ei, peraí, se você é tão amigo de Davi, o que você está fazendo aqui? Você, por acaso, é um espião que está no meu meio? Por acaso você quer fazer alguma coisa equivocada? E aí esse Uzai sai mesmo do contexto da vida de Davi, entra na vida de Absalão, dá alguns conselhos totalmente equivocados, mas esses conselhos que ele dá, estava tudo amarrado com a determinação e prescrição do Senhor para aquilo acontecer. E é o que acontece. Mas é interessante porque ele é tido aqui como um amigo de Davi, pelo próprio filho que estava querendo usurpar o trono do pai. Quando a gente pensa nisso, nessas questões de amizade, né, a gente tem que levar em conta, amigos de verdade são aqueles que vão continuar com você. E aí vem algumas considerações que eu creio que são algumas para validar as amizades. Por exemplo, quando a gente pensa, né, na admoestação que foi citada aqui antes. Tá?
O texto de Romanos vai dizer assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-vos uns aos outros, ou admoestar, ou advertir. A palavra é nouteto, que significa mente, faculdade de pensar, e colocar e estabelecer. Então eu coloco a minha mente a favor de admoestar e de corrigir alguma pessoa. Então o que a gente precisa alertar? Alguns irmãos, muitas vezes, ou amigos que você tem que dar alguns alertas, às vezes, pelo jeito que ele está tratando a sua esposa, pelo jeito que ele está tratando os filhos, pelo jeito que ele está se envolvendo em discussões em redes sociais. Então, um amigo vai chegar e vai chamar do lado, que nós vamos ver o próximo texto aí, que é o paracaléu, que é o exortar e chamar ao lado. É que a palavra exortação tem sempre um peso assim, né? Uau, exortação. A palavra significa paracaléu. Paracaléu significa, é a mesma palavra usada que o Senhor Jesus usou para quando dizer, e eu vou enviar o meu consolador, o meu paracletos, que é a ideia de chamar ao lado. Então a exortação não é nada mais do que você chamar ao lado uma pessoa e falar com ela. O texto de Hebreus vai dizer assim, pelo contrário, encoraje-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então uma pessoa pode estar, um seu amigo, pode estar andando e caminhando no endurecimento do pecado. Então você tem que chamar ao lado, tem que confrontar, como um conselheiro. Muitas vezes nós queremos levantar os muros, como a Rose falou, e hoje é muito comum isso. Ele está fazendo aquilo, eu não tenho nada a ver com isso. Tem. Primeiro, se ele é teu amigo, e se ele é um irmão em Cristo, uau, ele é seu irmão. É muito interessante, teve uma vez uma assembleia aqui, e foi levantado um caso de um irmão, e aí falou-se o nome do irmão. E aí uma das pessoas que estava na sala levantou a mão e falou assim, eu quero só explicar que esse não é o mesmo sobrenome que o meu, não é da minha família. Aí o Fernando foi muito sábio e falou assim, posso dizer que ele é seu irmão sim, ele é da sua família, ele tem o mesmo pai que você. Cara, eu falei, o Fernando foi rápido no gatilho, né? Então, exatamente isso. Nós temos o mesmo pai. Estamos debaixo da mesma orientação. Então, muitas vezes a gente quer falar assim, deixa para outro fazer. Não é isso que as Escrituras falam com o irmão e com um amigo também. Eu quero só fazer um adendo. Aquela pessoa que eu levantei muros, nós exortamos antes. Exato. Né? Então, aquela pessoa cuja estava me fazendo mal continuar tendo pecado, nós demos um passo antes. Né? Eu conversei várias vezes com a pessoa. A pessoa, é lógico, o pecado que ela cometia era um pecado de homossexualismo. E aí, o que está atrelado com o homossexualismo? Mentira. E mentiu na minha cara dura ainda. Chamei ele para conversar várias vezes. Até falei, nossa, precisa ser um lugar público, né? Para todo mundo me ver conversando. Né? Já passei por essa situação. Então fica a dica, né? Chama para um lugar público, né? Mas disse que não. Disse que não tinha nada tal. Aí você abria a foto dele assim, você fala assim, se isso aqui não tem nada, tem alguma coisa errada, né? Aí sempre deixamos a porta aberta da nossa casa para ele vir conversar se quisesse ajuda, mas não aconteceu. Também tem a função importante, o amigo precisa consolar. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então a igreja ali de Tessalônica fazia isso, consolava as pessoas. Então o amigo precisa consolar, precisa estar junto, às vezes o outro amigo está passando por uma situação difícil, está passando por um luto, uma perda, uns desafios, então precisa de consolar. Tem pessoas que são extremamente reservadas, que não querem compartilhar nada com ninguém. E tem pouquíssimos amigos também. Minha filha falava assim, que ela tinha um monte de amigas. Ela chegava da escola, e tem um monte de amigos. Para com isso. Você tem conhecidas, coleguinha de classe, amigos, você não tem tudo isso. O Lucas já, por sua vez, fala assim, pai, consegui fazer
Um amigo. Falei, ótimo, filho, um. Era isso o ano inteiro, esse amigo. Mudava de ano, aquele amigo não estava na sala, ele falou, consegui fazer mais um amigo. Falei, ótimo, é de um em um. Né? A Isabela não, todo mundo era amigo. Mentira, não funciona assim. O papel também de edificar, tá? Construir, dar crescimento. Por isso, exorte-se, edifiquem-se uns aos outros. Né? A edificação é algo importantíssimo. A gente precisa fazer as pessoas crescerem. Muitas vezes as pessoas têm uma visão equivocada do crescimento na fé. E você, como amigo, tem que ajudar, incentivar. Às vezes tem pessoas que não estão crescendo nada na fé. Às vezes você tem que levar a considerar, às vezes você tem amigos em outras comunidades que você precisa chegar e perguntar para ela, e aí, você está crescendo com Deus? Você está amadurecendo na fé? O que você está lendo de bom? O que você está escutando de bom? Será que está escutando só os pastores coach da vida? Está numa rota de colisão. Também precisa confessar. Vai dizer, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros. Olha que interessante, né? No mesmo texto aqui nós vamos usar também para oração. Então, muitas vezes você tem que confessar. Às vezes, numa amizade, você pisa na bola. Às vezes, você dá uma mancada. Às vezes, você ofende. Às vezes, tem tanta liberdade demais com a amizade que, às vezes, fala coisa que não deve. E aí tem que pedir perdão, tem que acertar, tem que ajustar. Porque aí a liberdade aí já não tem mais nem muro mais, né? Aí é um perigo. Né? Porque aí ficou escancarado e não corrigiu. Então precisa confessar. Precisa também orar. O mesmo texto de Tiago vai falar de orar. Súplicas, orações, muitas vezes tem que orar juntos. Vocês vão gastar tempo em oração, em crescer junto com o Senhor. E também você precisa, muitas vezes, o texto de Gálatas 6:1, e aí que é interessante. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Esse texto de Gálatas, ele diz muito naquilo que você citou. Porque você é pecador, mas você vê a pessoa fazendo errado, você fala, eu vou chegar e vou falar. Que autoridade eu tenho? Primeiro que você precisa se examinar a si. Então, o pecado ou a santidade, ela é algo progressivo. Todos os dias você tem que tratar os seus pecados. E aí quando você chegar diante da pessoa e vai conversar com a pessoa, fala assim, olha, meu irmão, eu estou vendo isso na sua vida, ou seu amigo, né? Estou vendo isso na sua vida. Não está indo bem para isso. Aí ele pode jogar, mas você também? Né? Você fala, isso, eu também. Mas isso eu já acertei. Então por isso que aquela palavra é tão forte, tão importante, que tem em 1 Timóteo capítulo 3, verso 1, que ele vai dizer sobre os líderes da igreja, mas ali está dizendo para um geral. Se o cara quer ser liderança, é lógico, ele tem que passar por outros passos antes. Fala que tem que ser irrepreensível. Se irrepreensibilidade significa eu não cometo pecado, quem poderia ser líder numa igreja? Ninguém, só Jesus Cristo. Mas irrepreensibilidade significa, eu estou com essa veste escura aqui. Ela está, aparentemente, a olho nu, ela está limpinha. Mas daqui a pouco vem uma linha branca e cai aqui, que é o meu pecado. E na hora que eu olho, eu falo, opa! E normalmente quando a gente está de preto, escuro, a gente faz isso. Né? Opa, tem uma linha aqui, eu tiro. E isso significa ser irrepreensível. Eu estou com a minha veste e falo, opa, não tem... tem uma linha aqui. Que as pessoas vão olhar e falar, opa, não tem nada para puxar nele. Porque ele já tratou isso. Então, que autoridade você tem? Essa autoridade, que você é pecador, mas você tratou o seu pecado. E agora você está vendo na vida do outro. E não é juiz. Você chega de fato como, ele fala assim, vós que sois surpreendido, com restaurá-lo com mansidão, gente. Não é na pancada, tá? E levai as cargas uns dos outros, que está em Gálatas também. Então a gente precisa suportar. Tem um texto interessante. Quem é fanático aí por já assistiu, agora não tem mais, Senhor dos Anéis? Quem é aqui da classe aqui já assistiu? Não lembra disso? Nossa, mas vocês precisam assistir, então pelo menos esse pedacinho. Tem um episódio que tem o seu Frodo que está entregando o anel para jogar, para destruir, que era a maldição, e tem um amigo dele. Como é que chamava o amigo do Frodo? O Sam.
baita amigão. E quem tinha que pegar aquele anel e jogar fora num lago lá de uma larva quente? Só podia ser o Sr. Frodo. E aí ele desmaia. Quem escreveu essas crônicas foi o Tolkien, que ele era parceiro do C.S. Lewis. E o Sam olha e fala assim, Sr. Frodo, eu não posso fazer, ou não posso levar esse anel para o Senhor, mas eu posso levar o Senhor até lá. Ele pega o amigo no colo e leva até lá. Aí outros já vão falar que é uma relação homossexual e papapá, isso aí, né? Então, quando você pensa levar carga, eu acho que aqui ali dá uma ilustração muito boa para levar carga, né? Depois você entra lá, amizade do seu Frodo e tal, você vai achar no YouTube, mas também vai ter os comentários lá da turma, né? Mas aí, quando a gente pensa, levar essa carga, é isso aí. Eu não consigo jogar o anel sozinho, então eu vou carregar você até você chegar e lançar esse pecado seu fora. Isso é levar as cargas. Concluindo, tá? Primeiro, será que você é um bom amigo? Será que você tem amigos de verdade? Estou influenciando positivamente outros ao meu redor ou ando só em más companhias? Aí fica para você pensar essa semana como estão suas amizades. Vamos orar? Alguma pergunta antes? Não, né? Então vamos orar. Deus, obrigado pela tua bondade e graça, obrigado porque temos esse privilégio de ser chamados amigos do seu Filho Jesus Cristo. Obrigado também, Senhor, porque podemos ter amigos aqui, pessoas que entendem as nossas limitações, as nossas dificuldades, que podem caminhar junto conosco. Obrigado por aqueles que estão lado a lado com a gente, nos apoiando, nos afiando, como foi dito hoje já, aqueles que podem nos consolar, confortar, exortar, edificar as nossas vidas, orando por nós também. Te peço, Senhor, pelos meus irmãos aqui, que eles possam desfrutar disso, de ter amizades genuínas, verdadeiras, que respondam, Senhor, de fato aos anseios do coração e que o Senhor possa responder a cada um aqui com bons amigos. É em Cristo que nós oramos. Amém.